Eu saúdo os irmãos com a paz de Cristo e peço a gentileza que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mais uma vez, vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir neste processo de exposição da Tua Palavra. Aplica aos nossos corações, a nossa vida, e que possamos ser transformados pelas Escrituras, Pai. Tem misericórdia. Nós te oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há um contexto em que o Senhor Jesus, ele pronuncia esse sermão, conhecido como Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. Roma já estava ocupando aquela região desde o ano 63 antes da era cristã. Desde aquela época, a Judéia, a Samaria e a Idumeia, que eram divisões políticas que os romanos fizeram naquele local, eram colônias romanas administradas pela própria Roma desde a morte de Herodes no ano 4º. O nosso Senhor nasceu e cresceu num país ocupado, num país turbulento, cheio de problemas, cujos habitantes, praticamente era uma unanimidade, odiavam Roma, porque entendiam que era uma potência idólatra e também opressora. Roma não trouxe tão somente os seus exércitos e tomou aquele lugar, mas veio junto com Roma também toda uma série de costumes e de maneira de ser, de viver, cosmovisão também. Naquele lugar em que o Senhor está, na Galiléia especificamente, ele cresce naquele lugar, uma região montanhosa, de bosques, distante dos centros governamentais, ficava longe de onde as decisões mais importantes da região eram tomadas. Ficava longe ali da costa marítima também. O lugar, portanto, era propício a ações de guerrilha, a organização de uma resistência e a intervenções de grupos armados que, de vez em quando, eles tentavam alguma coisa em relação ao exército romano que ali ocupava. O nosso Senhor pode ter conhecido um homem chamado Judas, o Galileu, cujas façanhas em relação a como ele tentou ali, de uma certa forma, insuflar o povo para reagir contra Roma. E Flávio Josefo, historiador, fala desse homem. E, segundo esse homem, Judas, para ele, o único chefe, o único senhor, era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, não era lícito o pagamento de impostos a Roma de forma alguma.
o Senhor de Israel seria o Deus de Israel e não os romanos. Nesse contexto, nosso Senhor está aqui naquela região, uma região do ponto de vista político até desprezada pelos romanos. Mas há um detalhe interessante, ainda em Mateus 4, se nós olharmos no versículo 12, a partir do versículo 12, ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Deus Todo-Poderoso encarnou, andou como um homem comum, com uma aparência humana, reconhecido como mais um entre tantos homens, e ali a luz do Deus Todo-Poderoso alumiou toda aquela região. É importante os irmãos prestarem atenção no capítulo 5, que o Senhor Jesus, ele sobe um monte, ainda que houvesse uma multidão ali embaixo. Em Lucas também explica um pouquinho melhor, ele não falou propriamente para a multidão, ele se assentou, ele ficou sentado. Por mais que ele tivesse uma voz poderosa, ela não poderia ir muito longe, nem alcançar uma multidão muito grande, mas ele falou para os seus discípulos. Todo o sermão, ele foi dirigido aos discípulos, portanto, àqueles que têm como objetivo de vida seguir o seu mestre. O mestre aqui é Cristo Jesus. Então, esse sermão é para os discípulos, não é para os homens de um modo geral, mas sim para aqueles que tomaram a decisão em vida de andar com Cristo. Há um detalhe, se os irmãos olharem o versículo 10, ele diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O nosso Senhor fala aqui de justiça, e essa expressão nós conhecemos: fazer o que é certo. Fazer o que é certo, e entender também o que é certo, ter alguma referência daquilo que é correto, daquilo que eu tenho que fazer e daquilo que eu não posso fazer. Quando se pensa em justiça, a ideia é de reparar o dano a alguém que, por exemplo, foi de alguma forma vilipendiado em seu direito. Pensar em justiça é de alguma forma punir alguém que fez alguma coisa que não deveria. Então a ideia de justiça é uma ideia que está baseada em alguma referência. E a referência aqui são as Escrituras Sagradas. E ele diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque esses que são perseguidos por causa da justiça, a eles pertence o reino dos céus. E é bem interessante, irmãos, que o nosso Senhor diz algumas coisas sobre essa questão da justiça. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 20, ele diz aqui: porque vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E aqui, irmãos, é bem importante entendermos isso. Quem eram os escribas e fariseus? Eram aqueles que conheciam as Escrituras, eram aqueles que, do ponto de vista do povo, cumpriam as Escrituras, eram observadores da lei. E muitos olhavam para esses homens e enxergavam neles como homens piedosos, homens santos, homens que obedeciam o que era referência, que eram as Escrituras. Mas o Senhor diz algo aqui, que se a nossa justiça não for muito maior do que a deles, jamais, em hipótese alguma, entraremos no reino dos céus. Tem alguma coisa errada com a justiça desses homens. Em Mateus 11, 42, o nosso Senhor, ele fala alguma coisa dos fariseus: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. É bem interessante que, se nós prestarmos atenção, o dízimo da hortelã, da arruda e hortaliças são coisas pequenininhas. Não há nenhum tipo de
não, até das pequenas coisas eles davam os dízimos, mas ele continua: ai de vós, dais o dízimo, de tudo isso aí, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que está acontecendo que esses homens, que do ponto de vista da percepção do povo eram cumpridores da lei, mas o Senhor os acusa de não serem homens justos? E aqui, irmãos, há um outro detalhe. Em outro momento o Senhor chama os fariseus de sepulcros caiados. Você olha e você vê a caiação branca bonita, mas quando você abre, você olha, é só podridão que tem dentro do túmulo. Do ponto de vista exterior, parecem perfeitos, mas o interior deles está podre, está apodrecido. Há alguma coisa errada com esses homens. O Salmo 6, o Salmo 4, no versículo 5, diz assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A ideia, portanto, é você praticar a justiça. Mas em que sentido praticar a justiça? Irmãos, o nosso Senhor, de uma certa forma, ele tornou mais complicado o cumprimento da lei. A lei diz: não adulterarás. Então, algum homem naquela época que nunca adulterou entendia que estava cumprindo a lei. Mas o Senhor diz: se tu olhares para uma mulher com intenção impuras, tu já adulterou. Então a lei, ela é mais complicada, ela é mais rigorosa do que aparentemente pareça ser. E ele diz: não matarás, está escrito, mas se você, de uma certa forma, você for duro com seu irmão, se você o chamar de louco, de uma certa forma, você também está descumprindo este mandamento. Então, a lei, a referência, do ponto de vista de Cristo, ela não é mais amena, pelo contrário, ela é mais rigorosa. Quem consegue cumprir uma lei dessas? Mas ele diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, o reino prometido, o reino em que o Deus Todo-Poderoso é o rei. Aquele reino de paz, aquele reino em que o próprio Deus vai estar com os seus. A esses perseguidos é prometido, por causa da justiça, a eles é prometido a posse do reino dos céus. E aqui ele continua, e aí começamos a entender quem são esses. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Então aqui ele está deixando claro que esses homens aqui são aqueles que são perseguidos por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que todos os que vivem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Serão perseguidos. E aqui está claro que esses aqui vão receber injúrias, vão mentir acerca deles e vão falar mal contra eles. Entendo, irmãos, tentem imaginar aqueles discípulos naquela terra um pouco esquecida, meio conturbada do ponto de vista político, ouvindo o Senhor dizer essas coisas e falar de justiça. E na cabeça de muitos talvez pudesse pensar o seguinte: o que está acontecendo aqui? O que Roma está fazendo aqui? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós. Ele continua: regozijai-vos, fiquem alegres, fiquem exultantes, fiquem bem, deem graças ao Senhor e exultai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Os profetas lá do Antigo Testamento, se nós olharmos, vários deles, eles foram duramente perseguidos pelo povo. Por quê? Porque eles apontavam a vontade de Deus, apontavam o pecado do povo, para que o povo pudesse se arrepender e retornar a Deus. De uma certa forma,
Ele está dizendo que essa, talvez não, essa é a missão deles, alertar os homens de que eles devem se arrepender e retornar para Deus, reconciliar, buscar reconciliação com Deus. Mas, irmãos, aqui começamos a ter alguns problemas. Se a lei é do jeito que Cristo coloca, como é que alguém vai ser justo? Como é que alguém pode ter essa justiça? E antes de falar sobre isso, irmãos, é bom entendermos aqui o significado dessa expressão aqui, bem-aventurado. Há uma tradução, e essa tradução está incorreta, irmãos. Eu sinto dizer isso, está incorreta aqui. Aparece a palavra feliz. Não é feliz. A ideia é outra. A palavra aqui traduzida é Macários. Ela se refere ao mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Eu vou repetir, o mais elevado bem-estar possível para o ser humano. Tanto é que os gregos usavam essa palavra para exprimir uma existência feliz, não de homens, mas dos deuses. Quando eles usavam essa palavra, eles se referiam a um estado de felicidade dos deuses do Olimpo, naquela mitologia grega. Então entendam que é um estado de paz, é um estado de estar bem, muito além de uma simples felicidade. E talvez até essa bem-aventurança não signifique necessariamente felicidade, pode ser que não. Pode ser que haja uma dor profunda e ainda assim é um bem-aventurado. Se nós olharmos aqui, o nosso Senhor começa a falar para cada um deles. Agora preste atenção, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há um detalhe importante, essa expressão humilde aqui, talvez não seja a mais correta. No grego a palavra é pobre, pobre de espírito. Na versão King James, na versão da Bíblia de Jerusalém, na versão corrigida e fiel, e mesmo no grego a ideia é de estado de necessidade. Faltam recursos, é pobreza mesmo. Então vejam só, bem-aventurados os pobres de espírito. Humilde é uma virtude ser humilde, mas pobre não é virtude. Ser pobre é um estado que eventualmente homens podem passar por esse estado, de ficarem pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito. É uma pobreza pior do que a pobreza de não ter recursos do dia a dia. É uma pobreza de espírito. É horrível isso. Como é que ele é bem-aventurado? E o Senhor diz aqui, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor continua no versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui, irmãos, uma pergunta muito simples, por que as pessoas choram? A ideia de receber um consolo por causa do choro é porque esse choro representa alguma dor, alguma aflição. As pessoas choram porque perdem pessoas, entes queridos, amados. As pessoas choram porque alguma coisa as machuca de forma terrível. Então o choro, ele tem muito a ver com a dor. O choro tem muito a ver com impotência e fragilidade. Esses que choram aqui, quando se chora muitas vezes é porque não há outra coisa a fazer. Estamos totalmente impotentes, não há o que fazer, não há como mudar o que aconteceu. O que fazemos? Choramos. Uma outra causa do choro tem a ver também com compaixão, com empatia, tem a ver com isso também. O nosso Senhor, naquele versículo em que diz que Jesus chorou, lembram que os amigos de Lázaro e mais a sua irmã chegam até ele, Jesus vê aquela angústia, aquela tristeza toda, e ele se comove profundamente e chora. Então eu tenho o choro da dor, o choro da aflição, eu tenho o choro da compaixão, e eu tenho também o choro porque eu sei quem eu sou. Preste bem atenção. Quem é que eu sou? Quem somos nós? Nós somos pobres de espírito. Todos nós somos. E aqui eu ouso dizer
que todos os homens são pobres de espírito, todos, não há exceção. Mas alguns homens que são pobres de espírito, essa sensação de ser pobre de espírito, de ser indigno, isso machuca esses homens e causa uma profunda angústia o fato de percebermos que somos pecadores, e isso nos deixa tristes, nos deixa angustiados. Ó Deus, quando finalmente vamos deixar de pecar? Preste bem atenção no que eu vou dizer, irmão. Se isso não angustia o irmão, fique preocupado, porque o pecado nos abate, o pecado nos entristece. O rei Davi, no Salmo 51, ele ali escreve a sensação de um homem que pecou e ele está profundamente abatido com o seu pecado. Os homens choram porque ficam aflitos, os homens choram por causa da dor, os homens choram por compaixão, os homens choram porque sabem que são pecadores indignos. Isso dói. Mais adiante, aqui tem mais uma vez, o nosso Senhor diz aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aqui a expressão manso é uma expressão positiva. Aquele que consegue se controlar, que não se ira por qualquer coisa, aquele que que é longânimo, esse é o manso. E é bem interessante porque a posse da terra, naquela época e também hoje, ela ocorre muitas vezes por meio da força, mas aqui diz que os mansos, eles vão herdar a terra, e a expressão herdar é exatamente essa: eles vão herdar porque eles têm direito a uma herança, alguém que de alguma forma tem uma relação de família com eles e vai dar a eles a terra. É por isso que o Senhor diz aqui, no versículo 9, que eles serão chamados filhos de Deus, e a terra vem para esses mansos como herança. Agora não confundam, irmãos, mansidão com passividade. O nosso Senhor, quando ele chega no templo e percebe os cambistas, o que os cambistas faziam? Trocavam moedas e enganavam pessoas que vinham de muito longe, de regiões distantes, e que traziam a sua própria moeda e tinham que trocar ali pela moeda do templo para poderem comprar animais para sacrifício, e ali eram enganados. E haviam aqueles que faziam comércio ali. O nosso Senhor chega e derruba as mesas dos cambistas, e ele, de forma viril, não de forma passiva, ele exerce a sua autoridade, porque ali era a casa do Pai dele. Preste atenção, como é que o nosso Senhor trata os fariseus, os escribas? Como é que ele trata os fariseus e os escribas? Ele chama de raça de víboras. Raça de víboras. Alguém poderia pensar, isso não é mansidão? O nosso Senhor é manso, mas mansidão não significa ficar calado, ficar quieto diante da injustiça. Por isso que aqui diz, no versículo 10, que esses são perseguidos por causa da justiça. Nós não vamos nos calar nunca diante da injustiça. Se alguma injustiça acontece em algum lugar, fiquem certos que o discípulo de Cristo, imediatamente, ele vai intervir e não vai deixar isso acontecer, porque ele é discípulo de Cristo. Seja qual for o custo, ele não temerá. Bem-aventurados mansos, porque eles não vão precisar lutar pela posse da terra. Bem-aventurados mansos, porque não vai haver necessidade de entrar em confronto, numa beligerância com alguém, porque a terra vai ser dado a eles, porque o dono da terra vai dar a eles. Eles herdarão a terra, porque eles são filhos. O versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa questão aqui, irmãos, de fome e sede
de justiça é um desejo forte, é um desejo agudo, é um desejo que muitas vezes até mexe com o nosso coração, um desejo que a justiça seja feita. Ó Deus, quanta injustiça acontece no mundo em que vivemos o tempo todo. Em hipótese alguma, podemos nos calar diante dela. Aqueles que têm fome estão esfomeados, sedentos de justiça. Eles são bem-aventurados. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma figura de linguagem, irmãos. Nós não podemos ver a Deus. Mas a ideia de que o limpo de coração, ele pode perceber, ele pode ter uma percepção do Deus vivo. É bem interessante que tem um texto que eu não esqueço, que está lá em Gênesis, a visão da escada de Jacó. Jacó passou por uma situação muito complicada em relação a seu irmão. Ele dorme, ele tem a visão da escada. Em Gênesis 28, versículo 16, despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. Numa outra versão, o Senhor estava nesse lugar e eu não percebi. Preste bem atenção, meus irmãos. O Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente. O próprio Senhor Jesus diz que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria no meio deles. O que há uma garantia de que Cristo Jesus está entre nós. E que o Deus Todo-Poderoso, Ele também está aqui. Mas essa percepção parece que muitas vezes não passa por nós. Não sentimos, não percebemos isso. A Bíblia chega a dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa, outro dia, e uma noite revela conhecimento, outra noite, e mesmo assim ficamos muitas vezes insensíveis. Mas ele diz aqui: os limpos de coração, eles verão a Deus. Como é ser limpo de coração? É você retirar do seu coração toda a impureza, tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é esquisito, tudo aquilo que não agrada a Deus. E, irmãos, é muito difícil, porque nós somos cheios de porcaria pelos ouvidos, pelos olhos, entram dentro do nosso ser. Mas os limpos de coração, eu vou dizer aqui, eles percebem, eles têm percepção do Deus vivo. E vejam o que eu vou dizer para os irmãos, isso é um conforto, você andar em vida e você perceber o Deus vivo, isso lhe dá um alento para andar nessa vida com uma paz que excede qualquer entendimento, porque você tem a convicção, a certeza, você percebe que o Deus vivo anda com você. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa questão da misericórdia, muitas vezes, isso é natural entre os homens, quando somos injustamente, de alguma forma, atingidos por algo, por alguém, a nossa vontade de nos vingarmos, de ter uma revanche, isso é natural, é comum. Mas ele fala aqui em misericórdia, O nosso Senhor nos diz para amarmos os nossos inimigos. Não quer dizer, irmãos, que você vai chamá-lo para comer a sua casa, na sua mesa, com a sua família. Mas sim, que quando ele precisar de suporte, de auxílio, quando ele precisar de alguma coisa, você vai suprir a necessidade do seu inimigo. Isso é misericórdia.
Você vai, de forma prática, ajudar o seu inimigo. Isso, na visão do judeu, era meio complicado, porque a ideia que se tinha lá da lei, olho por olho, dente por dente, se alguém me fez mal, eu tenho o direito de retribuir da mesma forma, na mesma proporção e com a mesma intensidade. Mas aqui não, misericórdia sobre ele. Misericórdia sobre ele. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, por mais que nós eventualmente possamos ter a razão, não vale a pena, em muitos casos, sermos beligerantes ou buscarmos algum tipo de conflito, confronto à toa. Aí vem a mansidão, aí vem o homem que quer paz. Alguns exegetas também entendem que essa ideia de pacificador é aquele que pensa na paz de Deus. Aquela paz de Deus. Então ele quer trazer a paz de Deus aos homens. E como é que eu trago a paz de Deus aos homens? Eu levo Cristo a eles. Essa é uma forma de você falar da paz de Deus. Bem-aventurados pacificadores. Não vão entrar em conflito, não vão entrar em confronto, não vão entrar numa guerra, numa beligerância gratuita de qualquer jeito, só porque tem razão, não. Eles são pacificadores. E por causa disso, eles são chamados filhos de Deus. E aqui o versículo 10 que nós começamos: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, ele pertence àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas preste atenção, irmãos, que Gálatas 2:21 nos diz, o apóstolo Paulo, quando ele tenta explicar àqueles irmãos da Galácia que eles não podiam ficar presos na lei, porque a lei, ela é santa, a lei é correta, a lei é a nossa referência, mas nenhum homem cumpre a lei, por isso que os homens são pobres de espírito. Mas ele diz aqui em Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. A justiça que é atribuída aos homens não é mediante a lei, porque homem algum conseguirá cumprir a lei. Todos os homens são pobres de espírito, mas são bem-aventurados os pobres de espírito que estão em Cristo. Essa bem-aventurança não é porque eles fazem alguma coisa, essa bem-aventurança não é porque eles são mansos ou misericordiosos, ou qualquer coisa assim. A bem-aventurança, ela acontece por causa da graça de Deus em Cristo. É por isso que alguns pobres de espírito são bem-aventurados, e deles é o reino dos céus, não por virtude, mas sim por causa da graça de Deus em Cristo, por causa da bondade e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nesse sentido, que os fariseus não entendiam e achavam que se eles ficassem presos àquele cumprimento daquelas regras todas, regras exteriores que não mudava o coração, eles achavam que cumpriam a lei, mas só cumpre a lei aquele que está em Cristo, não porque de fato ele cumpra a lei, mas por causa de Cristo que cumpriu a lei e que se ofereceu a si mesmo como sacrifício agradável a Deus e morreu como um cordeiro de Deus que tira os pecados daqueles que lhe pertencem. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, disserem todo mal contra vós. E aqui, irmãos, como aplicação, primeira aplicação, irmãos, temos que tomar cuidado. Leon Tolstói, um escritor russo, ele teve uma ideia de pegar o Sermão do Monte e criar uma espécie de tábua de regras, e ele organizou uma comunidade. E essa comunidade, ela tinha como objetivo viver o Sermão do Monte. E não deu certo. Não deu certo. Aqui, se nós colocarmos isso como lei,
voltamos de novo para aquela referência da lei. Mas a bem-aventurança aqui, a bondade chegando a esses homens, não é porque eles são melhores do que os outros, mas é por causa de Cristo. É porque esses homens, por causa da própria revelação de Deus pelo Espírito Santo do Senhor Deus, Ele revela esses homens a Cristo, e eles entendem a bondade de Deus em Cristo. É por isso que eles são bem-aventurados, não porque eles fazem essas coisas. Bem-aventurado é o pobre de espírito que foi alcançado pela graça de Deus. E esses pobres de espírito alcançados pela graça de Deus, o reino de Deus, o reino dos céus pertence a eles. E aqui, irmãos, uma aplicação. Temos que entender uma coisa, que nós somos pobres de espírito, mas na condução do Espírito, mas na dependência de Cristo, podemos fazer coisas que agradam o nosso Senhor Deus. Na dependência de Cristo, podemos buscar a purificação dos nossos corações para que possamos ver a Deus. Na dependência de Cristo, na condução do Espírito, podemos ser mansos, podemos e devemos ter fome e sede de justiça. E aqui precisamos entender e precisamos sempre lembrar da nossa indignidade. Nós não somos melhores de ninguém que está lá fora. Talvez até do ponto de vista, se houvesse uma mensuração do que eu faço ou de que alguém faça de errado, talvez até pior que eles. Mas a diferença é que quem está aqui, penso eu, está debaixo da graça de Cristo Jesus, debaixo da bondade e do cuidado do Deus vivo. E aí ele reconhece a sua indignidade. E aí ele é de fato humilde de espírito, porque ele sabe que ele nada é e que ele depende, portanto, de Cristo na sua vida, da condução do Espírito, para que ele possa fazer o que é certo, o que agrada a Deus. Porque se dependesse somente de cada um de nós, não conseguiríamos. Outra aplicação, irmãos, que possamos sentir a dor de fato e de verdade dos nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Quantas e quantas vezes eu fico envergonhado do meu Deus. Ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de cada um dos irmãos que aqui estão, Pai. Ó Pai Santo, como somos pecadores. E o mais vergonhoso é que os meus pecados, mesmo aqueles que eu não fiz ainda, estão perdoados em Cristo. E isso me envergonha, me entristece. Mas o choro, a dor disso, vai ser consolado. Aqueles que choram porque têm empatia, compaixão, aqueles que choram porque vem a dor do outro, e a dor do outro parece que dói em si também, seremos consolados, irmãos, seremos consolados. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, que possamos um ter a dor do outro, a dificuldade do outro possa ser a nossa, a angústia do outro vai ser também a nossa, a necessidade dele vai ser também a minha necessidade, e a alegria dele vai ser a minha alegria. E aqui, outra aplicação. Vamos chorar, irmãos, literalmente, vamos chorar. Vamos colocar as nossas emoções no sentido de que essas emoções vão glorificar o Deus vivo. Emoções de compaixão, emoções de arrependimento, emoções de mudança, de transformação de vida. E eu digo aqui, bem-aventurados são esses que choram, porque serão consolados. Vamos buscar a mansidão também. Não vamos nos imiscuir em contendas que não levam a lugar nenhum, não levam a nada, mas vamos levar a paz a todos os homens. Que possamos ter fome e sede de justiça, que possamos ser misericordiosos, que possamos ser limpos de coração, que dia a dia possamos buscar essa reparação, que possamos buscar essa restauração em Cristo Jesus. Eu lembro, irmãos, faz tempo isso, eu frequentava uma igreja em que
no final alguém perguntava se alguém queria ser restaurado, e tinha um irmão que vinha toda vez ele vinha à frente. Alguém, você vem toda vez? Ele falou, toda vez eu preciso ser restaurado. E eu fiquei pensando, eu acho que ele está certo, ele está certo. Bem-aventurados sois, quando por causa de Cristo injuriarem vocês, irmãos, e perseguirem vocês, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, irmãos, exultai, porque é grande o galardão dos irmãos nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes dos irmãos, antes de nós aqui. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, reconhecemos que somos pobres de espírito, Pai, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir a lugares mais altos, Pai, que possamos ser limpos de coração para perceber, Pai, a Tua boa mão em tudo, em toda a nossa vida, Pai, em cada momento de nossas vidas, o Teu cuidado, a Tua bondade, Pai. Ó Deus, enche o nosso coração com essa fome, Pai, de justiça, essa sede de justiça, Pai, que possamos apregoar, que possamos falar a tempo e fora de tempo sobre a Tua justiça, Pai. Ó Deus, que em momento algum possamos ser cúmplices, coniventes com a injustiça, mas não, Pai, vamos fazer alguma coisa, Pai, não vamos nos aquietar diante da injustiça, Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, e que a Tua misericórdia que nos alcançou também possamos ser misericordiosos com os outros homens, com aqueles que são mais fracos, Pai, com aqueles que nos fazem até mal, Pai, que possamos ser misericordiosos com eles, Pai. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai, nos restaura, Pai, nos renova, Pai, e que de fato podemos ter essa convicção, essa expectativa do porvir, mas também no agora, Pai, que somos bem-aventurados, Pai, que somos bem-aventurados. Nós te oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.